Você está ao vivo? Olá, boa noite. Hoje o assunto é delicado, bastante difícil. Muitas pessoas têm bastante dificuldade em processar as informações que eu vou trazer nesse vídeo de hoje. Vamos ver se tem pessoas entrando. E é muito interessante também esse assunto de hoje, além de polêmico, né? Então, nós vamos falar um pouquinho sobre a nossa mente, como ela funciona. Boa noite, Beth, né? Bem-vinda, tudo bom? Hoje o assunto é bastante controverso, polêmico, algumas pessoas não entendem, têm dificuldade, mas mesmo assim é de extrema importância. E como a gente já tem vindo, esse é o nosso quarta noite, a quarta noite, né? Isso. Então, já viemos fazendo uma preparação para chegar nesse ponto de hoje. E é de extrema importância. Eu tenho uma pergunta extremamente polêmica também. Se já parou para pensar sobre a mente e onde a mente se encontra no corpo humano? Será que tem uma ideia de onde a mente se encontra dentro do corpo humano? Para eu conseguir me aprofundar um pouco sobre esse tema, tem um conto, uma história bastante interessante. O mestre uma vez perguntou para os seus discípulos onde vocês podem encontrar o vento. Os discípulos começaram a ficar bastante confusos, pensaram muito e aí começaram a dar várias respostas diferentes. Alguns deles começaram a falar: a gente pode encontrar o vento nas árvores. O outro falou: o vento está no ar que a gente respira. Que bom que você está gostando. Então, a minha intenção é justamente essa, falar o porquê que ela não funciona para muitas pessoas. É porque faltam certos detalhes que são cruciais. Por que a lei da atração não consegue funcionar? Porque a gente ignora certos detalhes, e quando você começa a ficar desperto para isso, tudo começa a ficar muito mais fácil e tem a ver com o que eu estou explicando nessas noites aqui. Eu já passei por meditação, gratidão, que são ferramentas extremamente importantes, e elas estão nas lives anteriores que já foram, e hoje essa da mente, ela é extremamente importante, porque a gente precisa controlar essa parte. Então, deixa eu terminar a história para poder ter uma referência boa. E o discípulo então queria saber, o mestre queria saber dos discípulos onde está o vento. E aí os discípulos começaram a falar assim: olha, está nas folhas, você consegue ver o vento nas folhas. E você consegue ver o vento quando a gente respira. O mestre então deu risada e falou: olha, vocês estão certos, claro, é isso mesmo. O vento em si é invisível. Você não pode ver o vento, mas você pode ver os efeitos do vento. Porque o vento é uma abstração, uma força invisível que está em nossa volta, e a presença, ela é revelada pelos sinais que você está vendo. Então, assim como o vento, tem outras coisas que são muito abstratas. O amor, a amizade, o casamento, são tudo abstrações. E na verdade,
a mente também, os pensamentos, aonde eles estão, como eles surgem, né? Os filósofos neurocientistas que se perguntam onde que está a mente, se haveria algum lugar no cérebro que corresponde à mente, seria no cérebro, mas ela na verdade ela não está lá. A mente ela é muito abstrata e exatamente por isso que é difícil saber aonde ela existe e da onde vem, como surgem as coisas. A mente, na verdade, ela está em todas as partes e não está em parte alguma. Da onde vêm esses pensamentos e por que eu tenho eles? Bom, o cérebro, ele é um órgão humano e ele é muito poderoso. E você precisa trabalhar ele, você precisa usar ele para trabalhar. Também temos a tendência de pensar que nós somos a nossa mente. E isso não é verdade. A gente tem a mente como uma ferramenta poderosa e a gente precisa usar a mente para trabalhar para nós, para trazer um monte de informações e para nos ajudar a nos locomover onde a gente está, né? Então, para tentar chegar um pouco mais perto do que eu estou querendo dizer, eu vou falar sobre a teoria da relatividade de Albert Einstein. Ele fala... Boa noite, João. Bem-vindo. Albert Einstein fala sobre energia e matéria. E, na verdade, a teoria dele é energia é igual a matéria versus a velocidade ao quadrado. Ou seja, tudo é energia. Mesmo aquilo que a gente pensa que é matéria, na verdade é energia concentrada. A velocidade com que ela vibra é que faz com que as coisas sejam uma coisa ou outra. E a gente está imerso aqui nesse ambiente e que é pura energia. Tudo em nossa volta é energia. Ou ela está vibrando mais devagar ou ela está vibrando mais rápido. E eu chamo isso de malha magnética, tá? Então é tudo, ou você repele ou você atrai. E como que você faz isso? Na verdade você faz isso com a sua mente e com as emoções. Então, como é tudo energia, nada é realmente massa, você consegue repelir ou consegue atrair conforme você vai cuidando dos seus pensamentos. Então, se você consegue entender isso, tem uma informação que precisa ser levada em consideração. O pensamento é pura energia também, e já foi provado. Cientistas já chegaram tão longe que eles conseguiram fazer com que a pessoa mexesse o mouse do computador apenas com o pensamento. Eu acho que, não sei se vocês já chegaram a ver essa matéria, mas é uma matéria bastante interessante. O cara se concentra, eles colocam um capacete na mente dele, mas ela não está ligada com fio nenhum, ela só está com alguns receptores. E aí quando ele se concentra muito fortemente, ele mexe o mouse no computador com a mente dele e ele leva o mouse para onde ele quiser. Isso prova que a gente, com a mente, a gente está emitindo energia. Também já chegaram à conclusão de que temos a capacidade de produzir tanta energia que a gente chega a ligar uma lâmpada pequena. Esses são estudos que já foi feito e já está provado. Então, a gente afeta a malha magnética com a nossa energia, com o nosso pensamento. E você, por causa disso, acaba criando a realidade em sua volta e não tem consciência disso. Como é que eu crio isso? Bom,
eu falei que tudo que ontem, né? Eu falei que o que a gente está pensando quando a gente forma uma ideia muito fixa e a gente acredita muito nessa ideia e a gente coloca a emoção certa por trás dessa ideia e fixa nela a imagem que você joga no éter, começa a entrar na lei do retorno. Ela é obediente, ela é obrigada a retornar para você. É irresistível. Só que a gente começa a ficar em dúvida. Nós abrimos espaço para dúvida. E aí a gente para de emitir a mensagem para atrair ela para nós. E esse momento é que a gente precisa controlar. Não pode haver dúvida em momento algum, porque daí você corta e o processo tem que começar novamente. Bom, agora que a gente sabe disso, eu vou fazer uma outra pergunta. E eu fiz essas perguntas nas postagens de hoje. Você tem uma ideia de quantos pensamentos a gente gera por dia? Já foi feito um estudo também nesse sentido. São em torno de 70 mil pensamentos por dia. A mente nunca está vazia, ela tem que estar sempre ocupada. Uma mente vazia é um perigo, porque aí ela é dominada pelas coisas que a gente chama de lado negativo, pelas influências ruins. A gente abre espaço para o medo, para a dúvida, para a incerteza, e isso é ruim. Então a mente nunca pode estar realmente vazia, mas ela tá preenchida com o quê? 70 mil pensamentos por dia são mais ou menos 3 mil pensamentos por hora. É muito pensamento. 50 pensamentos por minuto em torno. Isso os neurocientistas também, eles concordam. Essa é apenas uma estimativa que eu estou dando, mas todos eles concordam com esse número, tá? É bem aceito pelas equipes médicas e as organizações governamentais já. A pesquisa está bastante adiantada nesse sentido. Bom, nesse caso eu pergunto, como que a gente faz para controlar tudo isso? Na verdade, a gente tem que começar a controlar primeiro o que eu estou consumindo. Eu não estou consumindo somente pela boca. Eu também estou consumindo pelos ouvidos, eu estou consumindo pelos olhos. Então, eu preciso começar a prestar atenção no meio em que eu estou, porque eu começo a ficar igual a esse meio, e eu começo a repetir que nem um papagaio tudo que eu escuto e tudo que eu vejo. Mas esse discurso, se você para ouvir, primeiro você tem que saber que você não é a sua mente. Quando você começa a abrir espaço para essa possibilidade, então pare e comece a prestar atenção nesse discurso. O que a mente está papagaiando? O que ela está repetindo incansavelmente? E principalmente depois do eu sou. O que eu sou? O que você está repetindo? Porque o universo, o seu corpo, as coisas, eles só podem falar sim. É o que eu falei, é irresistível. No momento que você impregna o universo com alguma coisa, o universo, a única coisa que ele pode falar é sim, seja feita a sua vontade. E ele faz essa vontade. E a gente está colhendo coisas porque a gente não presta atenção. Não presta atenção no que a gente está sentindo. Não presta atenção no que a gente está pensando. Não presta atenção no que a gente fala. Então, precisa começar a prestar atenção, né? E é como se o nosso cérebro fosse um computador, né? E a nossa mente, ela está dividida então em mente consciente e a mente subconsciente. A mente consciente é relativamente fácil de controlar. E o que está na mente subconsciente é que agora você começa a se aprofundar um pouco mais. Na verdade, a mente subconsciente está cheia de informações que foram plantadas lá através de repetição. Então você ouviu incansavelmente certos
Eles chamam de paradigmas, conceitos que foi aprendido do seu pai, da sua mãe, dos professores, televisão, novela, filmes, são coisas que estamos consumindo e elas vão ficando impregnadas aqui no nosso subconsciente, principalmente quando a gente não está atento. E a gente começa a aceitar tudo como verdade sem questionar. Questiona. Será que eu quero registro disso? Será que eu quero que isso se torne uma verdade para mim? Ou eu tenho uma verdade diferente? Eu posso criar uma verdade diferente. Então, quando eu estou criando meus paradigmas, eu preciso prestar atenção neles. Então, agora eu já tenho um monte de paradigmas plantados aqui dentro no meu subconsciente. Como é que eu vou me livrar deles? Oh, meu Deus do céu! Não é tão difícil assim a gente começar a limpar a nossa mente de coisas que eu falo, olha, isso foi verdade para mim até o passado, porque ele vai vir à tona. Ele vem à tona. Quando você fica atento, você fala, essa foi uma verdade, eu me perdoo, tudo bem, agora ela não me serve mais, pode voltar lá para o oceano do nada universal e eu vou trazer novas verdades de lá que eu prefiro. Essas verdades novas que eu vou estar plantando agora. E o que o universo faz? O que a sua mente subconsciente faz? Ele obedece. De vez em quando você vai perceber que você resiste muito a algo novo que você está querendo plantar no seu subconsciente para começar a melhorar o que você está colhendo, para começar a ajustar essa pequena engrenagemzinha aí e fazer a lei da atração funcionar, porque ela não funciona porque a gente fica em conflito por causa de certas verdades, o que é verdade para mim e o que eu estou querendo atrair. Então a emoção, ela entra em um certo conflito. Então, do mesmo jeito que eu estou atraindo, eu estou repelindo. E isso é um problema. Detecta quando você percebe que aquilo que você está pedindo, o seu subconsciente está gritando com você, falando assim, larga a mão de ser besta, isso não é verdade. Então você tem uma ferramenta que você pode usar e falar assim, poxa, mas imagine como isso seria bom. No momento que você coloca aí, imagine, mas bem que podia, né? Isso a mente aceita, o seu subconsciente aceita. E aí você começa a trocar os paradigmas devagarzinho. E aí eles param de ser uma barreira que te impede de você alcançar certas coisas que você está querendo alcançar. Um outro detalhe bem interessante, quando a gente começa a conquistar coisas novas, a gente começa a mudar a nossa vibração. Ela não é confortável, tá? A princípio não é confortável. Causa cria um certo caos, um certo impacto, e o desconforto pode ser inclusive físico. Então, quando você sentir um certo desconforto nesse sentido, você não está doente, não tem nada errado acontecendo com você, é só que você precisa se ajustar a essa nova vibração. E você simplesmente detectando isso, que você está se sentindo um pouco desconfortável e que as coisas estão estranhas, pensa, fala, tá tudo bem, eu estou segura e eu quero a mudança. Ela dura talvez um dia, talvez 2, mas ela passa e você entra numa nova vibração. No momento que você entrou nessa nova vibração, você vai começar a atrair coisas que têm a ver com essa nova vibração na qual você entrou. E aí, cada vez que você vai colocando coisas novas no seu subconsciente, é mais ou menos como se... eu não vou conseguir mostrar aqui agora. Imagina você tendo um copo com água suja. E aí você quer tentar tirar a sujeira da água. Isso é muito difícil. Você vai perder um monte de água. Você não vai conseguir tirar a sujeira. Como que você vai limpar essa água então? Colocando água limpa. No momento que você coloca a água limpa em cima, ela vai borbulhando e daqui a pouco aquela água está transparente. Um rio que flui é um rio limpo.
Um rio estagnado é um rio sujo e fétido. Então deixa chegar coisas novas, vai limpando tudo, e isso vai ajudando a trocar esses paradigmas que você tem e atrair coisas que te interessam muito mais. E não se assuste quando você se sentir um pouquinho desconfortável, é normal, tá bom? Isso faz parte. Às vezes você vai perceber também um tipo de um caos, um tipo de um conflito. Não entre na briga. Pode acontecer também, porque as pessoas estranham a vibração nova e elas, sem saber o que está acontecendo, podem até querer, podem até ficar um pouco agressivas ou confusas. Não entre nessa confusão. Apenas dê risada e fala, eu sei o que está acontecendo, mas eu continuo te amando, nós somos amigos, tá bom? Isso acontece mesmo. Eu sei porque eu passei por isso. Bom, eu falei que o nosso cérebro é quase que nem um computador, né? Boa noite, seja bem-vindo. Eu falei que o nosso cérebro é quase um computador, né? E a mente está dividida então no consciente e no subconsciente. E que o subconsciente então está guardando esses paradigmas todos. Bom, vamos imaginar então que a internet é a consciência cósmica e a totalidade de todas as informações existentes. E a gente fica processando tudo isso. Nós, como a gente faz parte do todo, a gente tem capacidade de sentir essas vibrações todas e de acessar todas essas informações. Mas quando você sabe quem você é e o que você é capaz, tá bom? Então, eu vou falar o seguinte para você. Controle o seu computador e controle as informações que você está acessando aí dessa internet, tá? E assim as coisas vão começar a ficar um pouco mais fáceis para você. Alguém tem que estar no comando. Não deixe a mente tomar a conta. Você precisa tomar conta da mente. Se você não tomar conta do que está acontecendo com a sua mente, então ela vai tomar conta. E como que ela toma conta de você? Tirando você do presente, jogando você ou para um passado, fica lembrando, e esse passado ela usa para imaginar um futuro, tá? Mas você precisa estar consciente e ciente de tudo isso que está acontecendo. Então, se mantenha no controle, se mantenha no presente. Aí você fala, puxa vida, mas eu tenho dificuldade com isso. E eu vou dizer porque a mente não consegue controlar você no momento presente. Porque a mente precisa do registro. O momento presente não está registrado. Então ela precisa do registro, ela vai buscar na memória aquilo que existe. Então, esse momento presente, ela não consegue dominar você. Então você domina ela. Você conseguiu acalmar a sua mente, você conseguiu ouvi-la, ela adora que você dê ordens para ela. Fala assim, olha, eu estou precisando entender melhor um assunto, ou eu estou buscando uma solução para um problema e eu preciso que você trabalhe nisso. E aí depois você esquece, você deu a ordem para ela e ela vai fazer, ela vai cuidar de trazer essa informação para você de volta. Você vai saber quando você recebe essa resposta. Pode ser que passe um dia ou algumas horas, isso não tem problema nenhum quanto a isso, tá? Mas de repente você vai ver essa resposta ou num texto de um livro que você viu, ou na conversa de alguém, ou algum filme que você acessou, uma informação que veio na televisão, ou um rádio, ou alguém simplesmente vem e conta alguma coisa para você. É porque você impregnou a malha magnética
com a incumbência de buscar isso para você, buscar esse resultado. E ela vai vir, como eu falei, é irresistível. No momento que você dá uma ordem, a lei do retorno, ela entra em ação e ela tem que trazer para você o que você pediu. A não ser que você, na dúvida, que fique em dúvida, não fique em dúvida. Não dê espaço para o medo, não dê espaço para a incerteza, tá bom? Bom, eu acho que eu falei bastante, a matéria é densa, eu espero que tenha ficado claro, né? E aguardo vocês, então, amanhã, na próxima live. Alguém tem alguma pergunta para fazer a respeito? Se tiver, aproveita. E se por acaso você está assistindo essa live gravada, porque eu estou deixando elas gravadas e você tem dúvidas, coloca nos comentários ou me manda inbox, eu respondo também, não tem problema nenhum. Ok, gente. Muito obrigado pela presença de todos vocês. Boa noite e até amanhã.